Nada há de impossível. Amém? O nosso Deus é o Deus de impossíveis. É o Deus que consegue transformar aquelas situações que nós pensamos que não tem mudança em situações que mudam. Nós servimos a um grande Deus, um Deus que nos ama, um Deus que está presente e, conforme diz a sua palavra, todos os dias. Amém? O nosso Deus está connosco todos os dias. Mesmo que as aflições venham, e neste canto que nós estivemos a cantar, Ele está presente. Ele está connosco. Nós estamos nos afogando nesta graça de Deus, nesta maravilhosa bênção. Estamos completamente inundados por Ele. Nestes cânticos nós estivemos a cantar muito sobre o amor. E nesta manhã eu gostava de falar sobre amor. De volta ao primeiro amor. E gostaria que pudéssemos ler alguns versículos da palavra de Deus. E o primeiro está em Apocalipse 2. Enquanto vocês já abrem as vossas Bíblias, e aqueles que não têm Bíblia acompanham pela projeção. Eu gosto de colocar porque alguns têm versões diferentes e assim sempre todos acompanhamos pela mesma versão. Pode ser? Pode ser por projeção, se faz favor. Está lá na projeção. Na outra, da pregação. Diz assim a palavra do Senhor em Apocalipse 2, do versículo 2 ao versículo 5, diz: Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança, e por causa do meu nome sofreste, e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Amém? É uma mensagem agradável, não é? Até uma certa parte. Deus está a honrar aquela igreja, a dizer: eu conheço as tuas obras, conheço aquilo que tens passado, conheço o teu sofrimento, conheço aquilo que tu tens vivido, e eu tenho aprovado que, sendo uma pessoa, uma igreja, um homem, uma mulher que tem passado por lutas, por batalhas, tens guardado a minha palavra, tens continuado fiel. Contudo, há uma pequena parte que Deus fala: ouçam-me a mim, amém? E há uma coisa que está aqui escrita, que de alguma forma Deus fala contra aquela igreja. Eu não sei se fala contra a nossa vida, porque cada um sabe de si. A Bíblia nos diz que nós devemos examinar-nos a nós mesmos, por isso cada um sabe como é que está a sua vida. A Bíblia diz: tenho, porém, contra ti algo. Deixaste o teu primeiro amor, a tua paixão. Aquela paixão que tu tinhas no princípio, quando tu vieste a mim, te entregaste a tua vida a mim, tu perdeste esta paixão. Quando tu vieste a mim, quando tu recebeste a mim como Senhor e Salvador da tua vida, tu tinhas aquela paixão, aquele amor como quem tem, aquela paixão como tem o namorado e a namorada, que querem estar todos os dias juntos, todos os momentos, esquecem-se dos compromissos, esquecem-se da agenda, esquecem-se do trabalho, esquecem-se e chegam atrasados ao trabalho. Porquê? Porque querem estar horas e horas e horas com a pessoa que ama. É ou não é? Lembramos-nos quando era assim. É mau quando nos lembramos que era assim. Espero que seja assim. Porque é importante que nós, no nosso relacionamento uns com os outros, principalmente no casamento, esta paixão continue sempre presente. E esta paixão por Deus, por Jesus Cristo, deve estar sempre na nossa vida. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te aonde caíste. Faz lá um esforço da tua memória. O que é que aconteceu para que o teu primeiro amor
tenha sido roubado. E nesta manhã eu gostava de falarmos sobre 2 roubadores, 2 ladrões, 2 agentes que têm roubado o nosso primeiro amor. Mas a Bíblia diz: arrepende e pratica as primeiras obras. Eu gostaria também de vos levar a João 21, do versículo 15 ao versículo 17, que está logo a seguir. Diz: depois de terem comigo, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apascenta os meus cordeiros, apascenta as minhas ovelhas, apascenta aqueles que são meus. Tornou Jesus a perguntar a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apascenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela 3ª vez. Jesus era insistente. E Jesus muitas vezes nos pergunta as mesmas perguntas, várias vezes. E neste caso ele perguntou a Simão uma 3ª vez: Simão, filho de João, amas-me? Simão entristeceu-se. Simão ficou: então Jesus, eu já respondi e novamente me perguntas a mesma pergunta. Foi um pouco humilde, não foi lá muito humilde com Jesus, não é? E Jesus lhe pergunta outra vez: amas-me? E ele respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Para que ficaste com tantas perguntas? Tu és conhecedor de todas as coisas, és omnisciente, tu sabes todas as coisas. Para que estás-me a perguntar novamente 3 vezes? Não chega uma só. Tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: apascenta as minhas ovelhas. Deste texto, Jesus estava a querer mostrar que tudo aquilo que Pedro viesse a fazer, como qualquer um dos outros apóstolos, tinha que nascer de um profundo amor por Jesus. Tudo que nós façamos que não tenha dentro o amor por Jesus, o amor a Jesus, nada serve. Paulo dizia algo interessante: se não tiver amor, eu sou como metal que sine, sou como uma lata vazia. Se eu posso falar muitas línguas, eu posso fazer muitas coisas, eu posso isto e aquilo e mais o outro, mas se não tiver amor, nada vale. A nossa vida tem que estar impregnada de amor. Eu, quando faço alguma coisa, pegar, por exemplo, isto e colocar aqui, devo fazê-lo com amor. Eu, quando vou pegar uma garrafa, uma caneca, alguma coisa, eu devo fazê-lo com amor. A nossa vida, como filhos de Deus, deve estar impregnada de amor. Não chegar perto de alguma coisa e fazê-la às 3 pancadas, como nós costumamos dizer no nosso português. Devemos fazer as coisas com amor. Quando estou com uma pessoa, eu devo mostrar o meu amor, mas mais do que o meu amor, o amor de Jesus. O amor. E vejam, hoje a humanidade tem uma grande falta de amor. Existe um grupo musical, há muito tempo, esta música já existe há muito tempo, que eles perguntam, o título da música é: aonde está o amor? As pessoas não cristãs já perguntam: onde está o amor? Porque no mundo em que nós estamos a viver, não há amor. As pessoas têm uma necessidade de amor, mas não encontram o amor. E nós, filhos de Deus, precisamos despertar dentro de nós esta paixão, este amor, primeiramente por Deus, para que este amor que vem de Deus passe de nós para os outros. Porque as pessoas precisam de um amor, precisam de um beijo, precisam de um abraço, precisam de um carinho, precisam de simplesmente, às vezes, demonstrarmos o nosso amor abrindo uma porta. Coisas tão simples, coisas tão pequenas, que demonstram o nosso amor, não somente por Deus, mas pelas pessoas. Porque hoje não há amor entre as pessoas. Amém? E é importante que nós possamos demonstrar este amor de Deus em todo o lugar onde nós estamos.
O primeiro ladrão do nosso primeiro amor é a carnalidade. Nós vivemos numa sociedade, como eu disse, com uma grande e terrível crise de amor. E Jesus Cristo, Ele nos alerta que tudo deve ser feito na nossa vida por amor. E, amados irmãos, em Apocalipse 2, conforme nós vimos no versículo 5, Ele diz, faz uma introspecção, por outras palavras, faz uma introspecção na tua vida. O que é que tem roubado o teu primeiro amor? Quando a Bíblia refere-se ao primeiro amor, não está simplesmente a referir-se àquela paixão que nós tínhamos por Jesus, por Deus, nos nossos primeiros dias em que nós recebemos Jesus Cristo, mas também por Jesus, que Ele tem que ser o nosso primeiro amor nas prioridades. Jesus Cristo tem que estar em primeiro lugar nos vários tipos de pessoas e de coisas que nós amamos. Se nós não colocamos Jesus Cristo em primeiro lugar no alvo do nosso amor, a Bíblia nos dá um pequeno nome e terrível nome. Chama-nos de adúlteros. Quando nós não damos amor em primeiro lugar à pessoa que nós temos que colocar o nosso amor, Deus nos chama de adúlteros. Não é? Sou casado com a Raquel. Conhecem? Uma menina bonita. Não conhecem? Como casal, o meu amor tem que ser primeiramente para ela. Se eu amar outra pessoa, ou devotar o meu amor a outra pessoa, que não seja primeiramente a ela, o que é que eu estou a ser? Adúltero. Colocando isto para nós como o nosso relacionamento com Deus, se nós, no nosso relacionamento com Deus, como se fosse um casamento, não é verdade? Se nós não devotamos o nosso amor primeiramente com Deus e colocamos o nosso amor para outras pessoas ou outras coisas, primeiramente, e colocamos Deus em segundo lugar, em segundo patamar, Deus nos chama de adúlteros. E muitas vezes nós encontramos passagens da Bíblia que Ele chama ao povo de Israel e ao povo adúlteros, hipócritas. Porquê? Porque vocês colocaram outras coisas em primeiro lugar e não a mim. E não a mim. E é importante que nós possamos fazer esta retrospectiva para saber o que é que tem roubado, se é que tem roubado o nosso primeiro amor, a nossa paixão de amar a Deus em primeiro lugar e depois todas as outras coisas. E a Bíblia fala de um grande erro, um grande pecado ou um grande ladrão que se chama a carne. Infelizmente, muitos filhos de Deus não sabem a que família pertencem. Porque tentam amar a Deus, tentam amar Jesus, mas também de alguma forma tentam amar o mundo. E andam na família de Deus, desfrutando das bênçãos de Deus, mas também não querem perder de desfrutar das coisas da família, da outra família. E é importante que nós possamos nos dividir. Não podemos ser como aquela personagem que existe naquele filme e aqueles desenhos animados de Alice do País das Maravilhas, que existe uma personagem que se chama Humpty Dumpty, que está sempre em cima do muro. Lembram-se? Já alguma vez viram? Existe uma personagem que está sempre em cima do muro. Nem está de um lado, nem está do outro. Não tomba para um lado, nem tomba para o outro. E existem muitas vezes cristãos, e deixem-me que diga, muitas pessoas vêm à igreja e estão à espera de encontrar pessoas perfeitas. E estão à espera de encontrar pessoas que realmente digam, eu amo a Jesus, mas que realmente servem a Jesus. Mas, infelizmente, por vezes encontramos pessoas que estão ainda no meio do muro. É ou não é? Pessoas que, com o tempo que já estão na igreja, pessoas que, ao tempo que já tomaram uma decisão por Jesus, ainda se encontram no muro. Por opção, ou porque voltaram para lá, por alguma coisa, estão lá. E eu gostava de vos levar
a analisarmos um pouco isto. O que significa ser um cristão carnal? Um cristão que está em cima do muro é um cristão carnal. Próximo. Isto é um outro texto que não lemos, temos pouco tempo. O perigo da carnalidade. Ok? Falta de amor. A seguir. Cristão carnal. Um cristão carnal é um cristão bebé que acabou de nascer de novo. É um cristão que ainda vive muito na carne. E quando estou a falar na carne, não estou a falar do bife, na comida, não estou a falar... É um cristão que ainda continua a ter os hábitos da carne. Lembram-se, algum tempo atrás, nós meditámos um pouco sobre o espírito e a carne, e que nós, sendo humanos, por vezes ainda temos hábitos, comportamentos e atitudes que não têm muito a ver com Deus. Não é? Então, um cristão que aceitou Jesus, que vamos imaginar hoje, ele está salvo. Mas, no entanto, ainda continua a ter atitudes e comportamentos e pensamentos que ainda não estão de acordo com a palavra de Deus. É um cristão carnal. Nós encontramos na rua e encontramos ele e vemos ele, por exemplo, ainda a fumar, a dizer uns palavrões, a agir ainda não como um cristão. E é importante que a igreja tenha estas pessoas. É sinal de que a igreja está a ser uma maternidade, um lugar de nascimento de pessoas novas para Jesus. A igreja também é lugar para cristãos carnais, neste nível. A seguir é um cristão que está no caminho para o céu, mas que ainda tem a sua fé ainda comprometida com o mundo. Ele quer fazer a vontade de Deus, mas também ainda o eu manda muito. Eu acho, eu quero, eu. Ainda não morreu, ainda não é como Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E há muitos cristãos ainda que é eu quero, eu acho, eu tenho esta opinião, eu. E o cristão espiritual, que é onde Deus quer nos levar, é um cristão que diz, o que é que Deus acha sobre o assunto? Porque se eu já morri, o que é que Deus diz sobre o assunto? Qual é a opinião de Deus? Qual é a atitude que Jesus teria? Qual era a reação que Jesus teria? Qual era o comportamento que Jesus teria? E Deus está-nos a querer levar a este lugar, a este patamar. Amém? Terceiro, o cristão carnal é um cristão que é salvo. Ninguém duvida da sua salvação, porque a salvação é pela graça de Deus, não é? Mas não demonstra crescimento espiritual. Ainda vive um cristianismo estagnado. E por causa de viver um cristianismo estagnado, por vezes vive um cristianismo frustrado. É um cristão que tem tudo para crescer, e o pastor Samuel na sexta-feira passada estava a falar sobre sementes. É um cristão que tem tudo para crescer, tem tudo para ser uma pessoa em potencial, no máximo potencial de sua vida, mas que tu não cresces. É um cristão que contenta-se com pouco. É um cristão que simplesmente ficou por ali. E não é este lugar que Deus quer que nós fiquemos. De maneira alguma Deus quer que nós possamos ser cristãos anãos a nível espiritual. Há pessoas que são anãs a nível físico, não é? Mas a nível espiritual, Deus deseja levar-nos e fazer de nós gigantes espirituais. Homens e mulheres que espiritualmente têm o dobro ou o triplo do seu tamanho físico. Amém? Muito mais do que aquilo que nós temos no nosso tamanho. Amém? O cristão, então, que vive estagnado, é um cristão que é salvo, mas que ainda por vezes os velhos pecados, a velha forma de pensar, ainda está lá presente. Um quarto tipo de cristão carnal é um cristão que ainda tem uma mente carnal. Uma mente carnal. É uma mente que não se submete à palavra de Deus. É um cristão que a palavra de Deus é pregada. Ele é ensinado pela palavra de Deus a maneira como ele deve pensar, a maneira como ele deve agir.
mas no entanto ainda pensa e decide pensar de forma desobediente à palavra de Deus. Ele não se submete à palavra de Deus. Ele ainda pensa conforme o homem que não tem Deus pensa. A sua mente ainda não foi renovada pela palavra de Deus. E Romanos 12, o que é que lá diz? Que precisamos renovar a nossa mente para que possamos experimentar quão boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus para a nossa vida. É um cristão que não renova a sua mente. É um cristão que não faz esforço para saber o que é que Deus pensa sobre o assunto. Ainda tem uma mente carnal. Em quinto lugar, é um cristão rebelde. Eu tinha muitas coisas para falar, mas o tempo não ajuda, não permite. É um cristão carnal, é um cristão rebelde. Todos nós conhecemos pessoas rebeldes. Existe uma fase da vida que se chama adolescência. Conhecem? Alguns até chamam esta fase de aborrecência. Porque é uma pessoa que está sempre aborrecida, mas também está alegre, mas também volta e meia está aborrecida. É uma pessoa que volta e meia, nós encontramos muitos adolescentes revoltados, rebeldes. Os pais dizem, vai levar o lixo. Não vou, vai tu. Não compreendem os princípios da autoridade que Deus colocou na sua palavra. E existem por vezes cristãos também rebeldes. São cristãos que Deus já ensinou a palavra, Deus já disse, este é o caminho, esta é a direção, deves ir sempre em frente, mas é o cristão, não, eu é que sei, eu é que acho, eu tenho a minha própria opinião, eu vou virar para a esquerda. E vira para a esquerda e sofre as consequências de ter virado para a esquerda, não ter obedecido à voz de Deus. E a palavra de Deus fala em Provérbios o quê? Deus corrige aquele filho que ama. Assim como um pai corrige um filho, criança, adolescente, até jovem, o mesmo acontece com Deus. Ele nos corrige por causa do seu amor. Porque Ele quer que nós não sejamos rebeldes, que nós tomemos decisões, que nós possamos ir em frente, que nós possamos ser filhos obedientes. Mas por vezes existem cristãos que são rebeldes, que teimam em viver uma vida diferente daquela que Deus desejava para a sua vida. E é importante que nós possamos não nos classificar também aqui neste lugar. Porque, conforme ainda há pouco disse, nós morremos para nós mesmos para viver única e exclusivamente para Deus. O alvo do nosso amor, o nosso primeiro amor é Jesus. Por isso nós vivemos para Ele. O outro ladrão, pode passar. É sufocar a palavra. O que é que significa sufocar a palavra? É ter uma atitude ou uma ação imprópria em relação à palavra de Deus. Infelizmente, com o nosso andar, às vezes cristão, no princípio nós líamos a Bíblia, gostávamos de ler a Bíblia, perceber o que é que a Bíblia diz, o que é que ela fala. Mas com o tempo, fomos dedicando menos tempo à palavra de Deus. Eu já li uma vez a Bíblia. E a Bíblia é lida na igreja. E em casa é colocada lá na mesinha cabeceira ou colocada à entrada de casa. E voltamos a pegar nela quando vimos à igreja novamente. Uma falta de desejo de ler. Eu digo-vos, devemos ler livros, bons livros. Devemos ser muito seletivos nos livros que lemos, porque existem autores e autores.
Mas existe algo que nunca devemos deixar de ler, que é a Santa Escritura de Deus, que foi deixada para nós, para ser direção para a nossa vida. Davi escreveu no Salmo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Como poderemos nós viver no mundo obscuro, em trevas? Como poderemos nós viver sem a luz? Um cristão que tenta viver nesta vida sem a luz da palavra de Deus é um cristão que vai errar muitas vezes no caminho. Vai colocar os pés onde não devia colocar os pés, mas vai colocar sem necessidade. Porquê? Porque não vive a sua vida de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa única regra de vida e prática, de fé e prática. A nossa vida tem que estar baseada na palavra de Deus. Se nós vivemos a nossa vida baseada em outros livros, em outras filosofias, nós vamos viver a nossa vida baseada nisso e vamos errar o caminho. E Deus deixou-nos uma carta de amor que se chama Palavra, Bíblia Sagrada, para que nós possamos viver. E muitas vezes nós, com o tempo de cristãos, podemos sufocar a palavra de Deus, podemos calar a palavra de Deus. Era como se ela tivesse uma boca e nós sufocamos a boca da palavra de Deus à nossa vida. A Bíblia diz algo para nós fazermos como devemos viver a nossa vida, e a Bíblia fala que nós devemos viver a vida em fé, e nós vivemos a vida pela razão. Em vez de nós, a Bíblia diz que mostra-nos que não devemos olhar para as circunstâncias, não devemos olhar para as coisas, mas o nosso olhar tem que estar a olhar para Deus, e a nossa fé tem que estar em Deus, e não estarmos baseados em estatísticas, em aquele que diz e aquele que deixa de dizer. A nossa Bíblia tem que estar baseada na fé. E muitas vezes nós calamos a boca da fé, que é a palavra de Deus, e nós começamos a ouvir outras vozes. E começamos a viver a nossa vida baseada nas vozes. E não sei se vocês já deram conta que há muitas vozes por aí, e vozes enganosas. Vozes enganosas. Ainda há pouco fomos enganados na televisão com uma notícia de um determinado presidente da República que foi parar ao hospital por uma doença, e agora vieram dizer, afinal de contas, isto foi porque a família pediu para dizer isto e aquilo. Não foi? Mais ou menos isso? Não? Eu não ouvi muito bem a notícia. Mas foi por causa de uma gripe, supostamente, não era? Mas afinal não foi por causa de uma gripe, foi por causa de uma encefalia. E todos nós pensámos, bem, o senhor está lá no hospital e está a fazer vários exames porque está com uma gripe um bocadinho estranho, mas tudo bem, de acordo com a idade da pessoa e tal, tudo bem. Nós não podemos andar pela voz deste ou voz daquele, porque ele diz isto ou aquele diz aquilo. Nós temos que andar pelo que a palavra de Deus diz, porque ela não voltará para trás vazia. Ela é firme, ela é fiel, ela é uma rocha do qual nós precisamos estar bem fundamentados. E se nós não meditarmos nela, se não lermos, nós vamos andar por caminhos de lama. E vamos andar a escorregar-nos na vida, e vamos andar aos trambolhões na vida. E para nós andarmos corretamente, nós temos que deixar que a voz da palavra de Deus comande e dirija a nossa vida. Foi deixada para nós por causa do seu grande amor. Lucas 8, capítulo 11, começa Jesus Cristo a explicar uma parábola que é dos 4 terrenos que ele já anteriormente, nos versículos anteriores, ele começa a falar sobre um semeador que saiu pelo terreno e começou a semear. A partir do versículo 11, Jesus começa a explicar aos discípulos as verdades que estão por trás desta parábola, desta história. E o versículo 11 nos mostra que a semente que é lançada é a palavra de Deus. A palavra de Deus não pode ficar lá no armazém.
a palavra de Deus tem que vir cá para fora, na mão do semeador, que somos todos nós, e tem que ser semeada. Não podemos ficar calados, porque a semente tem que ser semeada. E a primeira semente, Jesus fala que cai à beira do caminho. E à beira do caminho é um terreno que está bem pisado. É um caminho em que a semente não entra. Por isso, é impossível esta pessoa que Jesus compara ao terreno, a este caminho, é impossível esta pessoa deixar o primeiro amor. Porquê? Porque realmente nunca o teve. Esta semente nunca caiu, ficou lá em cima. Como esta água está em cima aqui deste púlpito. É impossível esta pessoa deixar Jesus, deixar o seu amor, porque nunca esteve lá. São pessoas que rejeitam logo a palavra de Deus. Dizem, não tenho nada a ver com isso, não quero nada com isso. E nós já sabemos muito bem que essa pessoa não quer nada com Deus. A gente semeou a palavra. E é importante que nós semeemos a palavra. A palavra de amor, da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Mas que o seu coração não cai. Não cai, também não pode largar o que nunca caiu lá. A Bíblia fala também no versículo 13 do solo rochoso, das pedras. São pessoas que ouvem a palavra de Deus com alegria, estão conosco durante algum tempo. Durante algum tempo podem ser dias, meses, até mesmo anos podem estar na igreja, virem à igreja, mas que nunca desenvolvem a sua fé e o seu amor por Jesus. Gostam dos cânticos, gostam do grupo de louvor, gostam da palavra, gostam do ambiente que tem na igreja, gostam do amor e do carinho que os irmãos demonstram uns para com os outros. Vêm à igreja porque na igreja até podem abençoá-los porque precisam de alimento, precisam de roupa, precisam disto ou daquilo, e vêm à igreja. Mas quando vêm as lutas e dificuldades da vida, onde é que estão eles? Não os vemos mais. Podem até ser cristãos que servem no louvor, servem nisto, servem naquilo, mas depois, consistência. Realmente, não. Quando vêm as dificuldades, quando os problemas vêm, quando a pasta de dentes é pressionada, o que é que sai? Sai a pasta de dentes. E há cristãos que às vezes as lutas da vida vêm e pressionam. E aí nós vemos realmente o que é que está lá dentro. E Jesus vê o que é que está lá dentro. É ou não é? E o seu amor, a sua paixão por Jesus, simplesmente não estava lá. Parecia que sim. Pareciam-se uns de nós, mas não estavam. A semente realmente não criou raízes. Amados irmãos, como eu disse ainda há pouco, a salvação é pela graça de Deus. Mas o crescimento é caro. Não estou a falar em caro de dinheiro, estou a falar de ser caro, porque é preciso pagar o preço. É preciso buscarmos a Deus. É preciso tempo de relacionamento com Deus através da oração. E estes 15 dias nós temos estado em jejum também. É preciso sacrifício. É preciso nós dedicarmos ao Senhor. É preciso tanta coisa. É preciso nós nos submetermos à palavra de Deus para que a raiz possa aprofundar-se. E a maneira de aprofundar a raiz é termos uma posição séria em relação à palavra de Deus. Se não há amor para aprender e aplicar a palavra de Deus, e não existe o desejo de descobrir o que ela fala sobre as situações que enfrentamos, vamos tornar-nos subnutridos
e incapazes de enfrentar as adversidades que a vida tem. Por isso, a nossa resposta à palavra de Deus vai nos dizer que tipo de cristão nós somos. Amém? Se eu respondo ou não respondo à palavra de Deus, vai mostrar que tipo de raízes eu tenho. Tenho raízes profundas ou raízes na superfície que, vindo os ventos e temporais, conforme nós vimos ainda ontem, árvores são arrancadas, árvores tombam. Amados irmãos, os temporais da vida estão aí. Estão ou não estão? Eu não estou a falar de temporais de chuva, de vento. Eu estou a falar de situações na vida que, se nós não estivermos bem enraizados em Deus, bem enraizados na palavra de Deus, bem submissos ao nosso Deus, nosso amor por Deus, nós podemos tombar. Porque muitas vezes os temporais vêm, as ondas vêm, por vezes até sentimos as situações virem à nossa vida que parece que perdemos o chão. E se nós estivermos bem firmes em Deus, no amor de Deus, permaneceremos. Seremos como aquele homem que construiu a sua casa sobre a rocha e não sobre a areia. Há muitos cristãos que constroem a sua vida espiritual na areia. São esses que são o segundo terreno e o terceiro terreno. Mas nós precisamos ser como o quarto terreno. O quarto terreno, que é aquele que constrói a sua vida sobre a rocha, sobre a palavra de Deus. Mas antes de irmos ao quarto terreno, há três coisas que sufocam. Existe o terceiro terreno, que ainda não fomos a ele. Desculpem. Que é aquele terreno que a semente é semeada, mas cresce entre os espinhos. E muitas vezes os espinhos levantam-se na nossa vida. As dificuldades, as lutas, tantas coisas que por vezes se levantam para sufocar a semente da palavra de Deus. Que chegam à nossa vida e metem-se em cima de nós e tentam acabar com a nossa fé. E há pessoas que as dificuldades da vida sufocam a palavra de Deus, sufocam a fé. E são cristãos que foram fervorosos, foram apaixonados por Deus, demonstraram o seu amor por Deus, mas que deixaram e não cuidaram, não cortaram. E as silvas e os espinhos foram entrando e foram tapando a possibilidade daquela semente se alimentar e crescer e ser uma semente forte, uma planta forte, e deixaram que tudo sufocasse. Existem três coisas que sufocam a nossa vida cristã, a nossa vida espiritual, que nós cristãos precisamos extremamente ter cuidado. O primeiro que eu coloquei ali são os cuidados e as preocupações da vida. Filipenses 4:6 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Existem preocupações legítimas. Eu não estou a falar das preocupações legítimas. Eu estou a falar daquelas preocupações que Jesus Cristo nos fala, que nos tiram a concentração, que nos fazem andar aí preocupados. E agora, como é que vai ser? E mais a seguir, como é que vai ser? Eu fui ao dicionário e ansiedade é definida como ânsia ou nervosismo que antecede momentos de perigo real ou imaginário, marcada por sensações corporais desagradáveis, como por exemplo sensação de estômago vazio, coração acelerado, medo intenso, ou aperto no tórax, ou uma transpiração. É aquela ansiedade que nos tira do sério, que nos tiram a capacidade de tomar decisões. E por vezes nós vivemos assim. E esquecemos que nós devemos viver pela fé. O justo vive da fé, pela fé. E estas ansiedades que Filipenses 4:6 nos fala, são aquelas ansiedades que nos prendem,
que nos manietam, que nos amarram e nós nos sentimos impotentes. Eu não posso, eu não consigo. Eu estou preocupado, como é que eu hei de fazer? Como é que hei de resolver? E logo nós temos logo esta expressão, como é que eu hei de? Em vez da nossa atitude ser, Senhor, eu pertenço-te a Ti. Eu tenho esta preocupação, eu tenho esta situação para resolver. Ajudas-me. Porque afinal de contas nós dizemos que Deus é o nosso Senhor, é o nosso Deus, mas no entanto nós depois, que supostamente devíamos entregar toda a nossa vida e tudo que tem a ver com a nossa vida pertence ao Senhor, e Ele diz, entregai e lançai sobre mim as vossas ansiedades, as vossas inquietações, os nossos problemas. A nossa primeira atitude devia ser, Senhor, o que é que queres que eu faça? Como é que podes me ajudar a resolver este problema? Ajuda-me. E a palavra de Deus nos diz uma palavras muito interessantes. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sem dúvida, há coisas que nós podemos fazer e que Deus diz, faz isto, faz aquilo. Mas a nossa vida não deve ser uma vida de ansiosidade. E agora, como é que vai ser? Como é que eu vou resolver esta situação? Descansar no Senhor, entregar a Ele. Podemos entregar os nossos problemas ao Senhor em oração. Terceiro são as riquezas. Há muitos que deixam roubar o seu amor por Deus, colocando acima do amor por Deus o amor ao dinheiro. Deus não condena o dinheiro. Deus não condena a riqueza. Deus não condena a prosperidade dos filhos de Deus. Antes, no Salmo, na palavra de Deus em Salmo, diz, Deus ama a prosperidade dos seus filhos. Prosperidade tem sido pregada pela internet por muitos pregadores, coisas que não têm nada a ver com a palavra de Deus. Por isso, aqui entre parênteses, cuidado com aquilo que nós ouvimos, cuidado com aquilo que nós deixamos que entre na nossa mente. A palavra de Deus nos fala sobre prosperidade, fala muito claramente sobre ela. E um dia podemos até falar com mais tempo. Mas resumidamente, é nós termos as nossas necessidades supridas e termos capacidade de abençoar outros. As nossas necessidades supridas, o nosso pão de cada dia, conforme está em Mateus 7. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Não é o pão da manhã, nem depois. O pão nosso de cada dia. As nossas necessidades supridas a cada dia. E há pessoas que colocam o seu amor por dinheiro, por riqueza, por obter coisas, que esse amor suplanta o amor por Deus. Faltam aos cultos. Faltam no seu relacionamento uns com os outros. Porquê? Porque têm que trabalhar. Têm que amam tanto o dinheiro que o seu amor por Deus vai esfriando, vai esfriando. E em terceiro, os prazeres. Nós vivemos numa sociedade que cada vez mais nos tenta divertir e com as suas diversões nos tentam distrair do foco. Eu não estou a falar também contra as diversões. Eu estou a falar contra... É bom que nós nos divertamos em família, é bom que nós nos divertamos com os amigos, é bom que nós tenhamos prazer em estar uns com os outros, prazeres. Mas quando este prazer, quando essa diversão é excessiva e nos afastam do foco, da paixão, do amor de Deus, precisamos ter cuidado. Não é como há algum tempo atrás, que às vezes eu sou do tempo de que se dizia que o cristão não podia ir à praia, o cristão não podia ir à feira para andar de carrosséis, não podia andar de carrinho de choque, porque isso de diversão era do diabo. E graças a Deus, Deus nos tem feito luz, e a palavra de Deus diz que ela é luz para o nosso caminho, não é? E tem-nos mostrado que realmente nós podemos ir à praia, nós podemos ir à feira, andar de carrinho de choque, podemos nos divertir, podemos brincar uns com os outros, podemos nos divertir sem problema algum. O problema é quando a diversão, quando seja o que for, nos tiram do foco, nos rouba aquilo que realmente é essencial na nossa vida. Amém?
A diversão é boa, por exemplo, jogar PlayStation, para aqueles que gostam. Mas existem muitos casamentos que ficam em risco, porque o marido fica lá a jogar PlayStation, a jogar à frente da televisão joguinhos, em vez de ir dormir com a sua esposa. E a esposa vai dormir e às 2, 3 da manhã vai ele para a cama. Jogar PlayStation é mau? Não. O problema é quando nós não sabemos dirigir a nossa vida e sabemos quais são as prioridades. Tem a louça para lavar? Tem, mas fica lá a brincar ou fica a fazer outras coisas. É ou não é? A diversão é boa? É sim, senhor. Mas se eu tenho trabalhos de casa para fazer, primeiro são os trabalhos de casa. Primeiro as responsabilidades, depois a diversão. A Bíblia não fala mal contra a diversão, não fala mal contra os prazeres. O problema é quando nós colocamos todas as outras coisas, ou as coisas acima do nosso amor por Deus e aquilo que realmente tem que ser. E estou mesmo a terminar. O quarto terreno é o terreno que é a boa terra. E este realmente é o terreno que nós devemos todos ser. É o terreno que coloca Deus em primeiro lugar, que vive de acordo com a palavra de Deus. É um terreno onde a semente é plantada e ela permanece. Ela entra por ali adentro, ela enraiza-se lá por dentro e vindo os temporais, vindo os momentos difíceis, eu estou com Deus, eu não largo Deus. Venham as perseguições, venham as dificuldades, venham as lutas. Venham aquele que diz que, tu és cristão, tu vais lá à igreja. Eu vou à igreja. Eu sou filho de Deus. Eu amo a Deus. Não me interessa que o homem ou a mulher digam. O meu interesse é o que Deus pensa de mim. Qual é o parecer de Deus a respeito de mim? Porque eu sou filho de Deus. Eu não sou um filho de Deus com letra pequena, eu sou um filho de Deus com letra grande. Escrito assim bem grande, eu sou filho de Deus. E onde eu estiver, eu não tenho problema de dizer eu sou filho de Deus. Eu pertenço a Deus, Deus me ama, eu amo a Deus. Eu quero seguir a Deus toda a minha vida. Mesmo que levantem vozes que digam, tu vais lá à igreja, tu vais lá, tu és aquilo, vais aquilo. E lá na tua igreja vão aquelas pessoas também. Vão, sim senhor, e é lá o lugar certo para elas irem, porque é o lugar de ouvirem a palavra de Deus e serem mudadas, serem transformadas. Porque a igreja, a casa de Deus não é lugar de pessoas perfeitas, é lugar de pessoas imperfeitas que lutam para melhorar, que têm a palavra de Deus e o amor de Deus em primeiro lugar e estão aqui para ouvir a palavra de Deus e mudar de vida. E todos os dias sermos um pouco melhores do que fomos anteriormente, a fim de sermos, conforme a palavra de Deus ensina, semelhantes a Jesus Cristo, varão perfeito, nosso modelo de vida. Claro que nós erramos e às vezes fazemos o que não devemos, mas lutamos com todos os nossos dentes, com toda a nossa força, com tudo que nós somos, para obedecer à palavra de Deus. Somos submissos à palavra de Deus. Deus diz para virar à direita e nós viramos à direita. Deus diz para virar à esquerda e nós viramos à esquerda. Deus diz para parar e nós paramos. Não somos rebeldes, não somos teimosos. Eu tenho que avançar, mas quando Deus diz para parar, é porque alguma coisa está ali à nossa frente que não, é bom que nós não avancemos, porque se avançarmos, arranjamos uma carga de trabalhos. É importante que nós possamos obedecer a Deus em fé. E sabem o que é obedecer a Deus em fé? É depender completamente e exclusivamente de Deus. É como se tivéssemos uma venda nos nossos olhos e nós ouvimos a voz de Deus, porque a Bíblia diz, aqueles que são meus filhos, eles ouvem a minha voz. O Filho de Deus ouve a voz do Espírito Santo. E nós com aquela venda, o Espírito Santo vira à direita e nós viramos à direita. Deus diz, volte à esquerda e nós viramos à esquerda. O Espírito Santo diz, para, e nós paramos. Porque nós já morremos, nós vivemos única e exclusivamente por Ele, para a honra e glória do Senhor. Salmo 115, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome dá glória. Que a nossa vida possa ser para a honra e para a glória do Senhor. Que a nossa vida possa ser realmente um espelho de amor.
de amor por Deus e amor uns pelos outros, de abraçar aqueles que precisam de um abraço, de beijar aqueles que precisam de um beijo, de abençoar aqueles que precisam de uma bênção, de dizer uma palavra conforme a Bíblia nos ensina, que a nossa palavra deve ser palavras de bênção, mesmo aqueles que nos perseguem, mesmo aqueles que não gostam de nós, mesmo aqueles que não querem nada connosco. A Bíblia diz que devemos abençoar. Não pode sair da nossa boca água amarga e água doce. Deve sair água doce. Palavras que edificam, palavras que abençoam. Palavras que puxam a pessoa da situação em que ela está de dificuldade. Dizer, ela pensa, eu que este pecado tem sido o meu pé daqueles, o meu calcanhar daqueles. E a gente diz, não, tu consegues, força, eu estou contigo para te ajudar, para te abençoar, para estar contigo. Amém? Nesta manhã, que possamos ser tocados por Deus, quando fala em Apocalipse 2, versículo 5. Volta a analisar a tua vida. Vê aonde caíste. Se nós temos perdido o amor por Deus, a paixão, a garra por Deus, analisa a tua vida. Vê como é que está. Volta lá atrás e pratica as primeiras obras. Volta à palavra de Deus. Volta à oração. Volta a ser assíduo à palavra, à igreja. Volta à paixão por mim. Volta a ser como eras quando tu namoravas, que querias estar constantemente com o teu namorado ou com a tua namorada. Volta a esses hábitos. Volta a essa atitude. Volta a ter essa mesma motivação. Volta a ter esses comportamentos que tu tinhas. Volta. Amém? Grupo de louvor. Vamos fechar os nossos olhos. Paizinho, nesta manhã nós vimos a Tua presença e declaramos o nosso amor por Ti. Nós Te amamos, a Tua palavra nos mostra que Tu nos amaste primeiro. E o nosso desejo do nosso coração, creio que todos nós que estamos aqui, é Te amar cada vez mais. Pai, se há alguma pessoa aqui no nosso meio que nunca entregou a sua vida a Jesus, que haja, Senhor, no seu coração, nesta manhã, dizer, eu quero servir este Deus porque eu tenho consciência que Deus me ama imensamente. Que nós, Senhor Deus, que já entregamos a nossa vida a Ti como Senhor e Salvador. Pai, Tu nos pões esta responsabilidade de analisar a nossa vida e que possamos voltar rapidamente ao nosso primeiro amor, ao tempo de paixão, ao tempo de fervor por Ti. Pai, o mundo espera por homens e mulheres radicalmente apaixonados por Ti, que possam semear a Tua palavra e possam causar impacto nesta sociedade que está tão fria, tão às escuras, tão em trevas, que precisa desesperadamente da água fresca que sai do Teu trono. Pai, nós oramos e Te agradecemos, Senhor Deus, pela Tua bondade e misericórdia. Oramos, Senhor Deus, por cada um dos nossos irmãos que têm passado por momentos de enfermidade, de lutas. Oramos, Senhor Deus, para que os seus corpos sejam restabelecidos. Tu és o Deus de cura, que eles possam experimentar a Tua cura e possam viver em saúde divina. Aqueles que precisam de trabalho, que Tu possas providenciar trabalho, pois pertencemos a Ti e Tu cuidas de cada um dos pormenores da nossa vida. Oramos, Deus, por aqueles, Senhor Deus, que a sua fé tem esfriado, para que voltem para Ti. Aqueles que têm abandonado o Teu nome, que realmente o Teu Santo Espírito possa tocar e que possam retornar a Ti, que possam retornar a casa, que é a casa do Pai, para que juntamente conosco possamos
honrar o teu nome e louvar o nome que é sobre todo o nome, a qual todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, o Senhor Deus todo do universo. Pai, te damos graças e para nós queremos proclamar e dizer, é um privilégio louvar e adorar o teu nome e dizer que somos teus filhos, amados por ti e amamos o teu nome e amamos-te a ti, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Amém. Nesta manhã, nós vamos levantar a nossa oferta ao Senhor, ainda não o fizemos, e de seguida vamos louvar ao Senhor com um cântico de louvor ao nosso Deus, e de seguida vamos ouvir os nossos anúncios antes de irmos. Amém? Deus abençoe ricamente as vossas vidas. Deus vos ama tremendamente. Amém? Amor fiel, és meu para sempre por causa da tua amor. Amor fiel, és meu para sempre por mim, pagaste o preço. Senhor, és meu Salvador, teu amor não tem fim. Em ti esperarei, nunca me deixas só, nunca me deixas só. Graça sem fim vem da tua mão, enchendo todo o meu ser. Graça sem fim vem da tua mão, renovas o meu viver. Senhor, és meu Salvador, teu amor não tem fim. Em ti esperarei, nunca me deixas só, nunca me deixas só. Amor fiel, graça sem fim. 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 Senhor, és meu Salvador, teu amor não tem fim. Em ti esperarei, nunca me deixas só, nunca me deixas só. Aleluia, aleluia, aleluia. É verdade, Senhor, Tu nunca nos deixas só, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, ó Deus. Que nós não possamos de maneira alguma perder o nosso primeiro amor, ó Deus. E se de alguma maneira em nós, Senhor, tem esfriado, Senhor, aquele calor, Senhor, aquela paixão, aquela força, ó Deus, que nos, ó Deus, levava, Senhor, a fazer todas as coisas pensando em Ti e somente em Ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, para que voltemos, ó Deus, ao primeiro amor, Senhor. A nos lembrarmos de tudo aquilo que Tu já fizeste por nós, Senhor. De tudo aquilo que Tu tens feito ao longo de dias, ao longo de anos, Senhor. E que, ó Deus, de Ti dependemos, Senhor. Pai Santo, nesta manhã, põe, Senhor, ó Deus, o desejo forte de que este amor, Pai, este primeiro amor, ele não cesse, Senhor, até ao dia da Tua vinda, Pai. Por amor do Teu santo e bendito nome, Pai. Muito obrigado, Senhor, por mais uma vez podermos ter tido o privilégio de escutar a Tua palavra, Senhor. Ó Deus Santo, que ela faça, Senhor, luz, ó Deus, em nós, Pai, e realmente ilumine, Senhor, o caminho pelo qual nós devemos andar, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Amém. Aleluia. Vamos sentar-nos só um pouco. Eu vou só fazer os anúncios. Como os irmãos sabem, nós temos os nossos cultos à quarta de manhã, às 10 da manhã, um grupo de irmãos que, graças a Deus, tem